Hoje eu voltei para falar do meu último livro lido, última leitura, mais recente, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Um livro que já estava aí na minha lista, na minha mira, há bastante tempo, há muito tempo. Mas o que finalmente me motivou a procurar de fato ele e ler com tanta celeridade foi o fato dele ter recebido, né, um prêmio no Festival de Cannes. E de ter saído essa nota recentemente de que ele iria representar o Brasil, né, a possível escolha para o Oscar 2020. Né. Ele é o candidato brasileiro a pleitear uma vaga, né, nessa final do prêmio no ano que vem. Não sabia nada dele, eu agora estou nessa vibe aí de pegar os livros sem ler orelha, sem ler a quarta capa, sem ler absolutamente nada, pulo o prefácio e pulo tudo. Porque inclusive tem muitos livros que constam um spoiler gigantesco nos prefácios. Vide lá O Quarto de Giovanni, que tem um fato assim inimaginável, que uma pessoa vai escrever o prefácio e conta, acho que uma das partes mais importantes do livro está lá no prefácio. Enfim, tô pulando tudo, então fui ler ele como se eu tivesse realmente assim uma tábua em branco na minha cabeça a respeito do que se tratava. Também nem vi o trailer do filme, nada, fui zero mesmo. Gostei muito, não imaginei que eu fosse rir tanto com uma história, que eu fosse rir tanto com uma escrita tão ágil, tão rápida e tão bem-humorada. Eu fiquei muito surpreso com isso, mesmo tratando de um assunto sério. Então um ponto a favor da escrita da Marta é justamente esse. Ela consegue falar de assuntos mais sérios, mais drásticos, mas com um frescor tão grande que aquilo se transforma em humor. Então é uma ótima forma até de abordar situações assim mais complicadas, mais densas, mais problemáticas. Se torna um pouco mais palatável, digamos assim. Eurídice Gusmão, então, é uma mulher, né, uma jovem, é uma senhora. Ela tem... Engraçado que fica essa imagem na cabeça da gente, pelo menos em mim ficou. Ela é uma mulher que tem todas as idades, ela é uma mulher que tem todas as faixas etárias, ela está em todos os locais. Ela pode ser qualquer pessoa, ela pode ser a minha mãe, uma sua tia, a sua vizinha, enfim, a pessoa que vende ali um salgado na esquina da sua rua. Ela pode ser qualquer pessoa. Que é isso que eu achei mais fantástico, né? As mulheres que são apresentadas nessa história, apesar de ter uma única declarada na capa, que é a Eurídice Gusmão, é uma história de várias mulheres, são várias pessoas que estão aqui dentro. Que é o que eu achei realmente mais marcante de tudo isso. Porque ela vai evidenciar aqui uma realidade, ou várias realidades, que são comuns a várias mulheres, tipo, hoje, há 10 anos atrás, há 20, 50 anos atrás, e que infelizmente possa se repetir por mais anos e anos, né? Porque diz muito da nossa cultura, da maneira como a gente entende a questão do matrimônio, a posição da mulher, o que é feito com tudo isso. Então a gente tem que andar mais alguns passos aí, dar uns largos passos para tentar reverter muita coisa que está sendo, eu não digo nem denunciada, mas evidenciada aqui nesse livro. Porque são mulheres que são podadas a vida inteira, né? Que são colocadas barreiras na vida delas por conta de algo maior, algo que se subentende maior do que elas. Então muitas vezes ela tem um desejo cerceado, ela tem um sonho quebrado ali por conta de um casamento, por conta de um matrimônio, por conta de filho, por conta da casa, por conta de uma série de questões, né? Eu até extrapolo aqui o que é comentado no livro, mas de repente tudo isso que deixa a Eurídice, que deixa a Guida de mãos atadas, ela pode ser uma infinidade de coisas, ela pode ser como que tem aqui no livro, que eu acabei de falar, um marido, uma casa, mas pode ser sei lá, mulheres que ficam cuidando dos pais ou de um familiar doente. Enfim, tem várias situações, vários contextos em que essas personagens se encaixam, mas isso tudo porque elas são reais. Elas existem, elas estão o tempo todo ao nosso redor, ao nosso entorno, e por mais que a gente não perceba isso, por mais que não fique declarado que são mulheres que passaram por isso, então a voz delas é diminuída, a força que elas possuem em termos de profissão, de vontade, de desejo, tudo isso a gente fica sem acesso porque elas são invisibilizadas, né? Elas são apagadas, e isso tudo por uma questão meramente social, meramente cultural, que é triste de se dizer. Então a gente vai ter essa história que é muito simples, é muito objetiva, ela não tem nenhuma firula, nenhum rodeio, dessa mulher se casando,
e comentando alguns pequenos problemas que ela tinha no início do casamento, questões assim, bem bobas até, mas que o marido faz um alarde gigantesco porque ele não entende ou ele prefere tapar os olhos para a realidade, né, para aquilo que ele acredita que seja o real, factível, mas ele toma a posição dele como única, como verdadeira, e assim ele segue adiante. Dessa forma, a Eurídice ela vai sendo podada, polida, enfim, ela vai ter uma vida totalmente enviesada por questões que fogem da alçada dela, porque ela acredita que ela tem que ficar nessa posição, né, de subserviência, essa posição um pouco mais pequena do que ela realmente é de fato. A Eurídice então tem essa irmã também, a Guida Guzmão, que são muito próximas as duas desde a infância. A Eurídice inclusive tem uma posição assim, de admiração com relação a essa irmã, ela se espelha muito na Guida, mas ela sai de casa ainda, bem no início da história, as duas passam um tempão afastadas, se aproximam depois, mas a Guida também teve uma experiência de vida similar à da Eurídice, né? Ou seja, ela também tinha essas mãos atadas por conta de algo que fugia, né, do poder dela. Mas outras mulheres vão aparecer, tem pessoas que ajudam as duas, mulheres também, e todas elas têm uma importância fundamental, e todas elas são Eurídice, todas elas são Guida. Eu acho que esse livro funciona muito bem como uma estrutura de contos, no sentido de que são contextos, situações, são fragmentos que são colocados ali, que caberiam em qualquer momento. A ordem ela não tem muita correlação, muito embora exista um nexo, né, em tudo que é passado ali, capítulo por capítulo, mas eu achei ele muito parecido com uma estrutura de conto. E esses contos, conversando um com o outro, acaba formando esse romance, né, que é incrível, é formidável, assim. Então não tem muito o que se dizer a respeito dessa história, porque o que fica de importante dele é a experiência de leitura, né? E o que eu falei no início também eu trago de volta agora, porque tudo isso, apesar de ser uma situação bem impactante até, se você parar para pensar e for analisar por esse viés um pouco mais crítico, ele é tratado tudo com muito bom humor. Então eu dei várias gargalhadas enquanto eu lia, eu não esperava isso dele, eu achava que fosse uma outra coisa, muito embora eu não conhecesse muito o teor central, né, que ele abordava, mas eu me surpreendi com o bom humor que a Marta traz aqui dentro dessa história, e da maneira como ela tratava tudo. Então se prepare aí para tudo nesse livro, para você ficar mais pensativo, mais reflexivo, para você estranhar, para você rir. Então é um livro que é completo nesse sentido de trazer sentimentos e sensações para o leitor. Então eu considero até um ponto alto dele essa questão de ser muito versátil, de ser muito plural, né, no que ele acaba trazendo para a gente no final da leitura. Então eu recomendo muito a leitura da Eurídice Guzmão, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. O filme vai sair agora, né, dia 19 de setembro, ele vai ser lançado no Nordeste, e acho que dia 30 no restante do Brasil. Eu já vou estar lá na fila para ver logo no primeiro final de semana, estou muito curioso. Teve uma exibição dele especial agora na abertura do Cine Ceará, né, que veio o diretor, o Karim, veio o elenco, mas infelizmente eu não estava aqui, e eu até preferi não... aliás, eu até gostei de não ter conseguido ir, porque eu queria ter a leitura, né, ter a experiência de leitura antes de assistir o filme. Mas estou bem ansioso já por esse filme, que verei logo em breve. Se você já leu, me diz lá embaixo nos comentários o que você achou. E me recomenda outras coisas também parecidas com esse livro, porque de vez em quando eu preciso de leituras assim, um pouco mais abertas, assim, que trazem uma leveza pra gente, mesmo tratando de assuntos pesados. Então isso eu acho interessante, e eu preciso mesmo, para poder intercalar com leituras que realmente deixam a gente sobrecarregado, né? Tamanha a densidade que eles abordam, que eles trazem. Mas enfim, redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.